Muito bem, boa noite para todos. Graças ao nosso Deus, Ele nos tem abençoado nesse dia, nesse final de semana, né? Final de semana e começo de uma nova semana. Graças a Ele, podemos chegar no final desse dia e contar com as bênçãos dEle sobre cada um de nós, né? Por mais uma vez, quero agradecer aos irmãos pelo convite feito. Para mim, mais uma vez, repito, uma honra muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nossa oração é que, por mais uma vez, o Senhor, Ele fale ao coração da igreja, ao coração dos irmãos. Muito obrigado a todos pela acolhida, a gente se sente em casa. Eu costumo brincar um pouco com a Maiara, minha esposa, fala assim, onde você gostaria de morar, né? Se a gente fosse mudar de Araraquara, onde você gostaria de morar? E de várias cidades que a gente pensa, né? Piracicaba também está na lista, né? A gente tem um carinho muito grande pelos irmãos, de verdade. A gente, quando está aqui, na casa de quem quer que seja, a gente se sente em casa mesmo. Isso é muito bom, é uma comunhão muito gostosa e nosso desejo é que essa comunhão aumente cada vez mais, né? E a gente aguarda a visita de vocês, né? E quem sabe da próxima vez eu trazer mais jovens para estarem aqui conosco, né? Quem sabe a gente vem com uma van ou com um ônibus, né? Trazer todo mundo para cá. Muito obrigado, irmão Eli e Sandra, pela hospedagem, muito bom. Comi muito bem, dormi muito bem, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço a vocês pela maneira que têm cuidado de nós. Eu gostaria que nós meditássemos sobre a palavra do nosso Deus, sobre o Evangelho, aquilo que significa o Evangelho, a boa nova de salvação. E se há pessoas que estejam nos visitando nessa noite, olhe para aquilo que a palavra de Deus diz. Olhe para aquilo que as Escrituras nos apontam. A palavra de Deus, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Ela é a revelação escrita, aquilo que o nosso Deus quis que nós, seres humanos, soubéssemos. A história da humanidade se encontra nela, qual o seu destino, qual o final de todas as coisas. Existem coisas que o nosso Deus tem reservado, tem deixado por sua exclusiva autoridade. Existem assuntos que não cabem a nós, não sabemos, mas aquilo que é o básico para que você viva uma vida e uma vida eterna com o nosso Deus, e você parta para a eternidade com Ele, o Senhor tem deixado isso muito claro nas Escrituras, em todas elas, né? Desde Gênesis até Apocalipse, o nosso Deus tem deixado escrito, Ele tem se revelado. Ele tem falado com o homem de uma maneira muito clara, muito direta, muito objetiva. E o nosso desejo é que você possa, nessa noite, olhar para a cruz de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, você pode fazer isso essa noite, ter um encontro real com o Senhor e assim desfrutar de uma vida ao lado dEle, poder experimentar as bênçãos que nós temos recebido do Evangelho, experimentar as provações, as tribulações e o conforto do nosso Deus nas lutas, né? Muito bem. Eu gostaria de, brevemente, até eu não perguntei o horário, Flávio, até que horas? 8h30? Tá. Vou tentar terminar antes. Eu gostaria que nós meditássemos nessa noite sobre uma doutrina muito, muito importante que nós encontramos na Palavra de Deus, que é a doutrina da depravação, onde essa doutrina ela aponta o pecado na vida do ser humano, porque muitas vezes a gente olha para certas pessoas que estão envolvidas na nossa sociedade e aquela pessoa ela parece que tem um caráter assim mais puro e mais santo do que muitos cristãos, né? Às vezes parece aquele apresentador de TV ou de um jornal, alguma coisa assim, e a gente olha para aquele rapaz assim e fala, nossa, mas
a vida dele parece que ele está acima, né? Acima de todas as coisas, acima do pecado, da palavra, e parece que tudo está bem, mas e muita gente segue essas pessoas nas redes sociais e grandes massas acabam seguindo, adotando princípios, costumes, e essa pessoa se torna um ídolo, um Deus, né, para muitas pessoas que estão lá fora. Mas quando você olha com os olhos da palavra de Deus, como é que Deus enxerga o ser humano, a gente vê que essa não é a realidade do homem. Então a doutrina da depravação, ela mostra realmente quão grande foi a queda do pecado do Éden e quão grande é o pecado do homem hoje. Então não importa se o homem hoje ele está se é um grande empresário, uma pessoa influente, se é uma pessoa que toda a sociedade ama, adora, contempla, exalta, mas qual é a maneira que Deus olha, né? Qual é a forma que o Senhor olha para o homem hoje e o que é que Deus diz a respeito do pecado dessa pessoa? Não somente dessa pessoa, mas da humanidade inteira. Existem pessoas lá fora que não conhecem a Cristo, que realmente vivem um caráter impecável. Existe, né? Porque se nós tomarmos essa doutrina da depravação e falarmos que pecado é somente aquele que está mergulhado nas drogas e com a vida completamente arruinada, estragada, a gente poderia dizer que o homem não é tão mau assim quanto parece, né? Porque existem pessoas muito bem educadas, existe gente lá fora instruída, né? Que estudaram nas melhores escolas, nas melhores faculdades, né? E muitos deles têm um caráter melhor do que muitos de nós cristãos. Sim, existem. Existem descrentes que são mais corretos do que muitos cristãos. Existem muitos cristãos, isso a gente não fala com orgulho, mas que existem muitos irmãos que compactuam de coisas desse mundo. E sabendo que estão fazendo coisa errada. E existem descrentes que não, que a vida dele, não vou pagar os meus impostos em dia, as minhas contas estão todas aqui, tudo certinho, meu nome nunca entrou no SPC, nem no Serasa. Existem descrentes assim. Só que, se nós tomarmos essa doutrina e falarmos que o homem é pecado porque ele está mergulhado no pecado e faz coisas que são terríveis, como que nós encaixaríamos esse outro? Que às vezes tem um caráter melhor do que o nosso. Então, na verdade, não é a forma com que nós olhamos para o pecado, mas é aquilo que Deus descreve em sua palavra que é pecado. Onde mesmo esse ser humano que tenha vivido a sua vida da maneira mais correta possível, sendo um pai de família exemplar, sendo um marido que ama e se dedica à sua esposa, ao seu lar, que tem a sua vida, todas as coisas são em ordens, que ele é um exemplo para a família, para os vizinhos, né? Quando tem aquele churrasco em família, nossa, chegou, né? Chegou o Juninho, né? E o Juninho é a estrela da família, né? É aquele tio que todos os sobrinhos o amam, adoram aquele tio, de tão legal que ele é, né? É aquele irmão que ajuda, é aquele filho para os pais que esteve sempre presente. Mas se o Juninho não se arrepender dos seus pecados, se ele não crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida dele, ele vai para a condenação eterna. Por mais reta e por mais transparente e limpa que tenha sido a vida dele, o homem sem Jesus Cristo, ele pode estar na mais alta classe da sociedade, ele vai para a condenação eterna se ele morrer sem Cristo. Então, a doutrina da depravação, ela aponta o nosso pecado, vai muito além daquilo que os nossos olhos e a nossa mente julga ou analisa. Não é a nossa visão, não é a nossa postura diante dessa realidade, mas é a visão do Senhor. O que é que Deus diz a respeito do meu pecado?
E se existe alguém aqui que está nos visitando nessa noite, olhe para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu pecado. Olhe para aquilo que a Bíblia menciona a respeito de qual é a sua condição e de qual é a sua situação diante do Senhor. E o nosso desejo é que você possa encontrar em Jesus Cristo salvação nessa noite. Que hoje possa ser o dia que você tenha um encontro real com o Salvador. Olhe para a sua vida, olhe para a sua condição. Reconheça o seu pecado e deposite a sua fé em Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 22, Gálatas 3 e 22. A palavra do Senhor diz assim: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Eu gostaria de destacar a primeira frase desse versículo: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Tudo está debaixo do pecado. O que esse primeiro versículo nos diz? Bom, como eu disse, se nós olharmos para a sociedade e vermos uma pessoa que ela é totalmente reta em todos os aspectos, às vezes a gente olha e fala: nossa, mas será que esse fulano tem pecado? Né? Será que tem alguma coisa, não tem nada que a gente acha na vida dele? Uma pessoa de um caráter impecável, né? A palavra de Deus nos diz que tudo, a Escritura, a palavra de Deus encerrou tudo sob o pecado. Assim como existem as leis da física, né? A lei da gravidade e tudo mais, como é uma lei estabelecida por Deus, pelo nosso Deus, essa a gente poderia aplicar da mesma forma. Não é aquilo que o ser humano diz ou pensa a respeito de si mesmo, mas é o que Deus diz a respeito dele. E o nosso Deus diz que tudo está debaixo do pecado. Vocês conhecem Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma outra versão que diz que todos pecaram e destituídos foram da graça, da glória do nosso Deus. Então, nessa doutrina, nós aprendemos que o homem, ele foi colocado debaixo de uma situação de pecado. Quando nós olhamos lá em Gênesis, né, quando o Senhor cria Adão e Eva, a expressão que aparece lá é que a imagem de Deus o criou. No princípio, o homem, Adão e Eva, totalmente puros, não tinham conhecimento, não tinham experimentado pecado algum. Tudo aquilo que diz respeito ao caráter de Deus, à santidade de Deus, isso foi impresso, isso foi marcado no caráter de Adão e de Eva. E se eles não tivessem desobedecido a Deus, ainda hoje nós os conheceríamos. Ainda hoje nós teríamos os nossos pais, Adão e Eva. A questão da morte, ela entrou a partir do momento que o homem pecou diante de Deus. Senão, amanhã, né, se eles não tivessem desobedecido ao nosso Deus, amanhã a gente não ia precisar trabalhar, né? Talvez a gente ia colher fruta, né? Passar o dia debaixo de um pé de manga, né? Já pensou que maravilha? Nós não, amanhã a gente vai para a fábrica, para o escritório, encontrar aquele chefe legal, né? Aquele cara, gente boa. Mas se eles não tivessem desobedecido ao Senhor, amanhã a gente ia passar o dia comendo fruta, menos a do conhecimento do bem e do mal, né? E nadando, né? Nadando no rio. Já pensou que maravilha? Não sei se a gente ia pescar, eu acho que não, né? Mas quando nós olhamos a expressão que aparece é que a imagem de Deus foi impressa em Adão. Todas as qualidades do nosso Deus, sua santidade principalmente, o seu conhecimento, a sua sabedoria, o Senhor passou isso para aquele ser que Ele havia acabado de criar. E depois, quando eles tomam daquele fruto e vão além daquilo que o nosso Deus havia estabelecido,
quando menciona agora a descendência, a genealogia de Adão, fala que este coabitou com sua mulher e gerou um filho à sua semelhança. E gerou um filho à sua semelhança. Não era mais agora como a semelhança de Deus, como a imagem de Deus. Mas agora o Adão caído, o Adão depravado, o Adão mergulhado em pecado, ele gera um ser humano com suas características, né? Isso é uma realidade tão grande. Irmãos, a queda ali no Jardim do Éden, ela foi tão grande que se nós pensássemos que o pecado ele é uma coisa inocente, algo simples, quem foi o primeiro ser humano que nasceu nessa terra? Quem foi o primeiro que nasceu? Quem? O que nasceu? Caim. O primeiro ser humano, o homem coabitou com a mulher, e o primeiro que nasceu nessa terra foi Caim. O que ele fez com o irmão caçula dele? Ele matou o seu próprio irmão. Um assassino. Um assassino. E a queda lá no Éden, ela foi tão grande que nós não temos noção daquilo que aconteceu ali, mas quando os dois, Caim e Abel, se achegam ali com as ofertas, Abel entendeu, eu creio com certeza que o Senhor ensinou a Adão e Eva, quando ele faz vestes para eles de peles de animais, um animal precisou ser morto ali, e o Senhor, um inocente, precisou ser morto ali para que a nudez deles fosse tapada, e o Senhor ensinou a Adão e Eva como é que seria. E com certeza absoluta, eles passaram isso para os seus dois filhos. Abel entendeu a mensagem, entendeu aquilo que agrada a Deus. Separa um animal, oferece ele em sacrifício. E o Caim não. Não, eu vou agradar a Deus com minhas obras. Vou montar aqui uma cesta de legumes, de frutas e de tudo mais e vou apresentar ao Senhor. Obra das minhas mãos. A palavra e a expressão que aparece lá é que Deus rejeitou tanto a oferta quanto ao próprio Caim. E é muito triste quando a gente vê irmãos brigando, né? A palavra de Deus diz que quão bom e agradável é que vivam em união os irmãos. O Senhor se agrada disso, né? E quando a gente está em desunião e briga em casa, isso entristece os nossos pais. E naquele caso, a gente começa a imaginar o Caim, o irmão mais velho, chamando Abel. E a pureza daquele rapaz, a inocência. Abel, vamos lá no campo, vamos dar uma volta lá. E quando chega ali, ele mata o seu próprio irmão. Irmãos, o pecado, nós poderíamos dizer que foi o maior desastre da história da humanidade. Foi quando Adão e Eva foram além daquilo que Deus havia estabelecido. E a partir daquele momento, daquele instante, todos os seres humanos foram encerrados debaixo dessa lei. A Escritura, a palavra de Deus, encerrou tudo debaixo do pecado. Então o homem, ele não é pecador por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. O homem é pecador porque Deus o encerrou nessa condição. Não que Deus quis que isso acontecesse, mas o homem se colocou nisso. O homem escolheu desobedecer. Assim como você muitas vezes sabe aquilo que deve fazer, sabe aquilo que é correto e peca, não peca? Porque às vezes a gente pensa, nossa, poxa vida, por que o Adão fez aquilo? Por que ele tomou daquele fruto? Se fosse eu, não tinha feito, eu não faria aquilo. E quantas vezes nós sabemos que mentira é pecado e a gente mente? E quantas vezes você sabe que olhar para uma mulher com segundas intenções, na rua passando, e às vezes você olha, e fala mal do irmão e da irmã, e às vezes a gente fala. Então talvez nós faríamos até pior do que Adão. Então o homem, ele é pecador porque
ele está debaixo dessa lei que o condena e que aponta o seu estado de pecado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 9. Romanos 3 e 9. Como eu mencionei, não é aquilo que eu penso, ou que os seres humanos pensam hoje sobre pecado, isso para o Senhor não faz diferença alguma. O que realmente importa é qual é a visão que Deus tem a respeito da humanidade, né? Porque às vezes a gente olha para aquela pessoa impecável, irrepreensível, mas e aquilo que Deus diz a respeito dela? E aqui em Romanos capítulo 3 nós vemos uma visão do raio-x do Senhor a respeito do ser humano. Como é que Deus enxerga o homem sem Cristo? Romanos capítulo 3, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora se encontra nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa é uma visão raio-x do Senhor. Agora que o homem está completamente caído, agora que o homem foi além e quebrou o mandamento do Senhor, foi além das barreiras que Deus havia estabelecido, essa é a forma que Deus enxerga o ser humano. Essa é a maneira que Deus vê você. Você que está nos visitando dessa noite, nós queremos dizer isso e falar isso com muito amor a você. Queremos que você saia daqui, compreenda que o Senhor ama você e por isso nós precisamos apresentar a verdade para você. Talvez você seja um bom pai, um bom marido, um esposo excelente, um funcionário assim exemplar, um vizinho que ajuda, que está sempre presente ali nas pessoas da rua, um filho exemplar, uma filha que ama a sua família. Mas se você não tem Jesus Cristo, essa é a forma que o Senhor ele enxerga, ele olha para você nessa noite. Completamente caído, completamente depravado diante do nosso Deus. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, fizeram-se inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta é um sepulcro aberto. O que tem dentro de um sepulcro? O que tem dentro de um sepulcro? Tem uma loja de essências muito famosa na França, onde eu assisti uma vez, vi uma matéria, lá nessa fábrica de essências tem tudo quanto é tipo de cheiro, de aromas. Por exemplo, cheiro de chuva. Sabe quando a chuva está vindo e fala, nossa, olha o cheiro da chuva, né? Eles têm uma essência lá que chama cheiro da chuva, né? Nossa, estou sentindo cheiro de terra molhada. Eles tinham lá uma essência de terra molhada. E assim por diante. Tem um perfume lá que eles testaram com o cachorro na rua. E eles abriam o vidrinho assim e colocavam perto do cachorro que ficava na praça. O cachorro saía correndo assim, desesperado. Não ficava perto, ele corria assim. Alguns donos com o cachorro na coleira, o cachorro saía se esperneando. O nome daquela essência, na verdade, ela é a pior essência, o pior
mau cheiro, o pior fedor que existe na face da terra é essa essência. Sabe qual é o nome dela? Cadaverina. Sabe de onde que é extraído? Sabe de onde vem? De cadáver humano em decomposição. Irmãos, a queda no Éden, aquilo que o pecado fez com o ser humano, estragou ele por completo. O próprio corpo foi afetado por isso. E antes o homem, que foi criado à imagem e semelhança do Senhor, do Altíssimo, ele chega à situação mais deplorável e mais miserável possível. E não importa qual o nível de escolaridade, de influência, de inteligência, sabedoria, todos a uma se fizeram inúteis. O que se faz com uma coisa inútil? O que se faz com uma coisa que não presta, com uma coisa estragada? Existem algumas palavras que apontam e deixam muito claro qual que é a nossa realidade diante do Senhor. Antes disso, abra em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Eclesiastes 7 e 20. Eclesiastes 7, 20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos estão debaixo dessa condição. Seu advogado, seu juiz que está aí na sua cadeira, no seu tribunal, o senhor é pecador, precisa de Jesus Cristo. Seu Papa, o senhor que está aí no seu trono, aí no Vaticano, o senhor é pecador, precisa de Jesus Cristo. Seus pastores e fulanos de tais, de inúmeras igrejas, se vocês não tiverem encontro real com Jesus Cristo, vocês são pecadores e precisam dele. O homem está debaixo do pecado. Existem algumas palavras que elas demonstram tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que as nossas mãos fazem, todos os nossos atos, as nossas ações. Existem algumas palavras que deixam muito claro isso. Anotei algumas delas, e são expressões que aparecem na palavra de Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção no significado delas. Por exemplo, a palavra de Deus, quando fala sobre o nosso pecado, uma das palavras que aparece é transgressão. Transgressão. Transgressão é o pecado pessoal. Quer dizer que o homem ele ultrapassou os limites estabelecidos por Deus. O Senhor estabeleceu um limite: olha, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, mas eu vou vetar vocês de uma só. De todas as outras vocês podem, menos de uma. O que o homem fez? Ele transgrediu essa lei, ele transgrediu esse mandamento do Senhor, ele foi além daquilo que Deus havia estabelecido. É como se ele olhasse para o Senhor e dissesse: eu sei fazer as coisas do meu jeito, eu sei até onde eu posso ir, eu conheço os meus limites, eu sou o dono da minha vida. Então você é um transgressor. Então transgressão é o homem que ultrapassou os limites que Deus estabeleceu. A palavra iniquidade, ela também aparece na palavra de Deus. Iniquidade significa totalmente errado. Totalmente errado. Nada certo. Totalmente errado. Eu me lembro que quando toda a minha família, nós somos pernambucanos, e eu me lembro do meu primeiro dia de aula. No meu primeiro dia de aula, a primeira sala que eu entrei,
eu caí bem no dia de uma prova de inglês, né? Aí você imagina, o pernambucano, né? Lá de Brejo da Mar de Deus, lá no fim do mundo, né? Em inglês só conhecia duas palavras, né? Don't to high, don't to rain, né? Para onde você vai, de onde você vem, né? É a única palavra que a gente sabia. E caí justamente numa prova de inglês, né? Sabe que nota que eu tirei? Né? Aquela prova foi uma iniquidade. Totalmente errado, não acertei uma. Erro significa desprezo àquilo que é certo. Erro, quando é apontado o erro do homem, é o desprezo àquilo que é correto. Não sei se vocês lembram, muitos reis que foram maus perante o Senhor, muitos deles faziam coisas para irritar o Senhor. Não sei se vocês lembram disso, né? Havia alguns reis que eles pecavam porque eles queriam provocar o Senhor à ira. Então o erro é desprezo àquilo que é certo. A própria palavra pecado, pecado significa errar o alvo. Perversidade. A perversidade, ela é a exteriorização e manifestação da natureza pecaminosa. Perversidade é quando o homem ele põe para fora aquilo que está lá dentro, a sua natureza caída, pecaminosa, depravada. Quando o homem ele é apontado como perverso, ele simplesmente pôs aquilo que está lá dentro, né? E muitas vezes nós agimos dessa forma sem perceber. Coisas pequenas, coisas minúsculas aos nossos olhos, mas perante o Senhor não há diferença alguma. Quando, por exemplo, você trata mal alguém da sua família, da sua igreja, fala mal contra o presbítero da igreja, isso se chama perversidade. É quando você exterioriza e deixa sair a sua natureza pecaminosa. A palavra mal é aquilo que se opõe à bondade e à santidade de Deus. E o homem agora caído, e você que está longe, que está sem Jesus Cristo, você está totalmente na contramão, totalmente oposto àquilo que é bom e àquilo que é santo, que é o nosso Deus. A palavra incrédulo também aparece na palavra de Deus e aponta o nosso pecado. Incrédulo é o homem que não tem respeito ou reverência e muito menos temor a Deus. Incrédulo é o homem que não tem respeito, não tem reverência e não tem temor a Deus. Desobediência é a má vontade de deixar-se guiar e levar pelos caminhos da verdade. Desobediência é quando você pega na mão do filho, vem cá que eu quero te mostrar esse caminho. Ele já puxa a mão assim, né? Não quer, isso é desobediência. É quando você quer mostrar para a pessoa o caminho que é correto, o caminho que é certo, e ela não quer, e ela rejeita aquilo completamente. Incredulidade é falta de confiança em Deus. Incredulidade é falta de confiança em Deus. Ilegalidade são aqueles que se opõem abertamente à lei divina. Ilegalidade são aqueles que sabem, conhecem os mandamentos do Senhor, conhecem a sua palavra, conhecem a sua vontade, sabem aquilo que Deus diz, mas rejeitam, falam, não quero isso, eu vou fazer do meu jeito, isso daí está tudo errado, não aceito isso, eu vou fazer da minha forma. Isso se chama ilegalidade. O homem, então, ele não é pecador simplesmente por prática, por natureza, mas ele está encerrado nessa condição. Então quando nós vemos essa doutrina da depravação, nós vemos que o homem ele não tem saída alguma. Ele é pecador porque o Senhor diz que é pecador. O homem é pecador por seus próprios pecados, quando ele comete isso, e ele é pecador por sua própria natureza. A situação do pecado, a situação do homem hoje sem Jesus Cristo é essa. E
E como eu disse, nós queremos dizer isso com muito amor a você, que a sua situação diante de Deus é essa, de pecado, de completo distanciamento do Senhor, que é santo, santo, santo. Mas, graças a Deus, que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E agora eu quero dar a maior e melhor notícia de todos os tempos para você. Não é que foi inventada a cura do câncer, não é que a partir de amanhã o salário mínimo vai ser R$5.000, não é que a partir de amanhã não vai ter mais político corrupto, não é. A maior e a melhor notícia de todos os tempos é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. Há salvação para você, há graça, o nosso Deus, a maneira mais plena, mais intensa, mais visível que o Senhor falou do amor dele para comigo e para com você, foi enviando o seu próprio Filho para morrer numa cruz no seu lugar. Irmãos, temos noção do que é isso? Em Hebreus fala que Deus falou aos nossos pais de muitas maneiras, através dos profetas, das escrituras, dos símbolos, daqueles homens que apontavam para o Senhor Jesus, através dos sacrifícios ali do Antigo Testamento, do tabernáculo, do templo, todos aqueles animais que eram ofertados ali apontavam para um sacrifício maior, todos aqueles utensílios do templo apontavam para o Senhor Jesus Cristo. E a maneira mais intensa, mais plena que o nosso Deus falou conosco foi através do seu próprio Filho. Através do seu próprio Filho. Os evangelhos nos dizem: e vimos a sua glória, o Verbo encarnou, andou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabia que glória não é um atributo de Deus? Sabe o que significa glória? Glória é quando você pega a justiça, a santidade, a eternidade, o poder, a imutabilidade, a onisciência, a onipresença. É quando você junta todos os atributos de Deus e o expõe na mais alta intensidade. Isso é glória. Glória são todos os atributos de Deus expostos e expressados da forma mais visível e mais intensa possível. E a palavra de Deus nos diz que nós vimos a sua glória. Sabe como que nós conhecemos os atributos e a pessoa de Deus? Através de Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo. Ele é a salvação, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Em Efésios capítulo 2 fala que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês andaram totalmente entregues e mergulhados no pecado. Agora, em Cristo Jesus, há vida, vida plena e vida abundante. Meus queridos, olhem para Jesus Cristo. Quero que vocês tenham plena noção de qual que era o nosso estado diante de Deus. A graça do Senhor, ela é insondável. Onde antes abundou o pecado, a graça superabundou, transbordou. Jamais eu imaginaria, estando morando lá no Nordeste, lá no sertão, jamais eu imaginaria conhecer a Deus. Jamais. Jamais eu imaginaria que Deus iria me dar uma família tão linda quanto a família cristã. Jamais eu poderia imaginar que Deus me daria uma esposa temente a Ele, um filho, uma descendência. Isso se chama graça. Isso se chama misericórdia. Meu desejo é que nessa noite você olhe para a sua vida, olhe para o seu pecado, peça perdão ao Senhor por tudo aquilo que você tem feito, pelos mandamentos que você tem quebrado. Nós quebramos todos eles, todos eles. Se nós pegarmos os 10, nós chegaremos à conclusão de que quebramos todos eles, todos os 10. E a lei consistia em 613. 613. E se você quebra um só, você se torna réu de todos.
Porque o mesmo Senhor que disse não matarás, Ele diz também não mentirás. Se você quebra um só, você se torna réu da mesma forma. Para encerrarmos, eu gostaria de ler o último versículo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe qual é a situação daquele homem de Romanos 3? Sabe qual é o destino dele? Sabe qual é o seu destino se você morrer sem Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? A palavra de Deus, ela aponta um lugar de trevas, de dor, por toda a eternidade, longe, banido, separado para sempre de Deus. Mas se hoje, dia 18 de março, você fizer de Jesus Cristo teu Salvador, a palavra de Deus nos diz que a todos quantos o recebem a Cristo como Salvador, você se torna filho de Deus. E o próprio Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas estão na minha mão e ninguém pode arrebatá-las. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão julgados, porquanto não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Mas se hoje você fizer de Jesus Cristo, enquanto você está com fôlego de vida, se você fizer dele o teu Salvador, o teu Senhor, essas palavras também podem se aplicar a você. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nessa noite queremos dizer a você que você está completamente perdido, completamente mergulhado no pecado, na miséria espiritual. Você está completamente depravado diante do nosso Deus. Mas eu quero te apresentar a Jesus Cristo, o Salvador dos homens depravados. Que o Senhor nos abençoe e que o Santo Espírito do nosso Deus possa aplicar a palavra dele ao nosso coração. Amém. Mais uma vez eu quero